receber agora. Papo sério, tá, gente? O jornalista Diego Emi. Seja bem-vindo no ar. Conversa franca com o Diego Emi. Chega aí. Eu sei que hoje eu não estou sabendo qual é o assunto que você vai falar. Eu sei que é pesadíssimo. Quero que você conte para nós o que você veio trazer hoje para a gente. Diego, seja bem-vindo. Aliás, antes eu quero te parabenizar pela sua coragem. Né? Eu sei que você, inclusive, foi proibido de falar, né, várias coisas, e você já, inclusive, colocou aqui pelo governo do Estado. E porque você tem coragem de falar o que a população precisa saber. Vamos ver. O que você traz para nós hoje, Diego? Exatamente, Paulinha. E a gente tem uma boa notícia essa semana. O Ministério Público Eleitoral, ele deu um parecer desfavorável ao PCdoB, dando razão a gente, que a gente tem a liberdade de expressão, de falar o que está acontecendo. Gente, isso é um absurdo. Ele tinha impedido vocês de falarem o nome dele, é isso? Na verdade, ele tinha impedido de eu ter reproduzido uma fala da ex-governadora Rosana Sarney, quando ela chamou ele de ditador. E depois ele também entrou com uma ação contra a Rádio Difusora AM, por conta que o Oswaldo Maia estava citando o nome dele, né? Ele não queria mais ser citado pelo Oswaldo Maia. Mas o Ministério Público Eleitoral deu esse parecer. Ainda vai haver o julgamento, mas já é uma grande vitória, Paulinha, porque o Ministério Público Eleitoral conta muito o parecer. Com certeza. E hoje a gente vem trazer um assunto que é exatamente sobre isso: propaganda indevida. Ele que tenta calar a Difusora AM, ele que tenta calar os jornalistas da Difusora AM. Semana passada, Paulinha, nós temos imagens, ele levou para a Baixada Maranhense estruturas da ponte metálica, da ponte sobre o rio Pericumã. Tá bem aqui as imagens. Tô vendo. Nosso público está vendo. Olha aí as imagens. Nossa, gente, quantos... Essas estruturas metálicas percorreram praticamente toda a Baixada Maranhense para mostrar que ele vai construir a ponte. 7 carretas, né? Muito mais. Tinha muito mais que 7 carretas. Isso é só uma imagem. Só aí na imagem dá para ver 7. E veja um detalhe. Para o povo olhar, né? Isso. O público lá de casa está vendo que ele colocou ao lado dessa estrutura metálica propagandas. Estrutura metálica para a ponte do rio Pericumã. Vai trazer desenvolvimento da Baixada. Veja o abuso dele. Só que essa ponte, Paulinha, ela foi anunciada no dia 26 de setembro de 2016. Agora, 4 meses antes da eleição, eu ia dizer 6 meses antes do fim do mandato dele, mas 4 meses antes da eleição, ele manda. Não sei se você lembra, Paulinha, de um episódio de 2012, quando João Castelo estava na prefeitura de São Luís e tentou fazer algo semelhante. Mas antes a gente vai mostrar ao público como é que está a ponte lá de Bequimão, que liga a Central do Maranhão. Essa é a ponte que ele disse que vai entregar para o povo do Maranhão. Esse é o local, veja só, o povo de casa pode ver. Aí é o local que vai ligar Bequimão, que é essa área aqui onde tem a Pissarra, e o outro lado é Central do Maranhão. Essa ponte, ela vai ter 598 metros. Se ela fosse ser construída... Isso ele prometeu há quantos anos atrás? Dia 26 de setembro de 2016. Foi assinada a ordem de serviço. Essa ponte custa 68 milhões de reais. Outro detalhe interessante, Paulinho, que eu trago aqui. A empresa responsável por fazer a obra é a Empeng Engenharia e a FN Sondagem. Simplesmente essas duas empresas estão enroladas por conta de processo no governo Tocantins. Os donos da Empeng, que tem sede em Codó, foram alvos de uma operação da Polícia Federal no governo Tocantins, que levou à cassação do governador Marcelo Miranda. Lá eles não fazem mais nada, mas aqui estão fazendo com o governador, é isso? Exatamente. Agora nós vamos mostrar outra imagem para a gente lembrar um pouquinho o povo o que o governador Flávio Dino está tentando fazer. Lembra do VLT? Olha a imagem aí do VLT quando João Castelo trouxe. Ele prometeu o VLT para São Luís, mas só entregou os vagões. É a mesma coisa que o governador Flávio Dino está tentando fazer. Prometer para a Baixada que vai entregar essa ponte
que não vai ser entregue em 3 meses. Isso é impossível. E ele roda a Baixada Maranhense completa com essa estrutura com metálica essa toda e essa propaganda para tentar enganar a população. É criminoso isso, né, gente? Isso é criminoso. Inclusive, ocorreu uma representação no Ministério Público Eleitoral para que o governador Flávio Dino não utilize mais dessas propagandas. E aí ele veio utilizar o Instagram dele, que é onde ele mais gosta de trabalhar, que é no Instagram, no Facebook e no Twitter, dizer que estavam tentando impedir a construção da ponte. Imagina. Essa representação não vai impedir. Se ele quiser fazer a ponte, ele vai concluir. Mas ontem mesmo... Isso, esse é o local. 2 meses, né? Isso. E ontem mesmo, em entrevista, numa reportagem que foi exibida aqui na TV Difusora, um técnico da Secretaria de Infraestrutura disse: essa ponte fica pronta em 20 meses. Ou seja, não vai dar para concluir até impossível. Eleição. Agora, gente, eu fico pensando na população das cidades, que naquele dia 26 de setembro comemorou, celebrou, confiou, acreditou na palavra. Porque, para mim, a palavra, quando eu disser uma coisa para você, se eu estiver aqui, pode ir atrás, se eu estiver, minha palavra está dada, está dada. É importante voltar... É muito sério isso, né? A imagem, se a gente puder voltar a imagem do local. Aí, diretor. Porque essa imagem, é isso, exatamente, essa imagem é emblemática. Porque são 68 milhões, Paulinha, desde o dia 26 de setembro de 2016. E aí está. Esse lado aqui é Bequimão, a outra ponta é Central do Maranhão. E fazendo propaganda, passando por todas as cidades com aquela caravana ali, mostrando, né? Enfim, minha gente, olha, graças a Deus. Por isso que eu adoro televisão, gente. Aplausos pro veículo televisão, é maravilhoso. A gente mostra imagem. Ninguém inventa nem cria, a gente mostra imagem. Isso é muito forte. Vale mais do que 1 milhão de palavras, não é? E o público de casa faz a sua avaliação. Porque o meu trabalho aqui é fazer você refletir. Realmente, isso aí não está certo. Diego, mais uma vez, obrigado pelo seu trabalho maravilhoso. Eu tenho muita graça e satisfação de ter você trabalhando comigo. Paulinha, muito obrigado. E só lembrando, essa semana o STF ele derrubou a censura prévia. E a presidente do STF, a Carmen Lúcia, disse: quem gosta de censura é ditador. Portanto, nós temos a liberdade de expressão para mostrar o que está acontecendo no Maranhão e no Brasil. Obrigado, Paulinha, mais uma vez. Um abraço para você, bom final de semana. Diego e mim, conversa franca logo mais.